E onde você estiver, você pode estar nos escutando pelo nosso aplicativo. Vai lá no Play Store, procura Rádio Jubileu FM, baixa em menos de 1 minuto, você já está usando e ouvindo a rádio em qualquer parte do mundo, né? Também estamos transmitindo pelo Facebook Arnaldo Silva, pelo Facebook Jubileu, pelo Instagram da Rádio Jubileu e também pelo YouTube Jubileu ao Vivo, Rádio Jubileu ao Vivo. Nós queremos mandar o nosso bom dia para os nossos ouvintes, aquele que nos acompanha direto, nossa emissora, né? No Brasil também, aqui em Sergipe, nós temos vários amigos que estão aqui com a gente sempre. E aí você deixa seu like no Facebook, na web, né? Onde entra pela web, ou então você participa do programa também ao vivo, pelo telefone 3232-1727. Se você tiver vergonha de participar ao vivo, vai pelo zap, mande sua mensagem pelo zap 99607-2550 e nós divulgaremos aqui. Mas como eu disse a vocês, terça-feira no programa Agenda 105.9, nós vamos estar exclusivo para entrevistas aqui com candidatos, pré-candidatos à nossa eleição de 2022, ok? E eu quero colocar para vocês hoje, nós temos um convidado, né? Vamos dizer assim, um convidado especial, gente nova na política, que é o que a gente está precisando, renovar esse quadro que está aí. E eu vou pedir para que ele se apresente. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, esses sergipanos que nos dão essa oportunidade, esse privilégio de estarmos aqui hoje, nesse bate-papo, nessa forma de me apresentar para todos vocês. Muito bem. Luiz, eu queria que você se auto-apresentasse. Quem é Luiz Eduardo Oliveira? Então, eu sou Luiz Eduardo, um sergipano, filho de Augusto César Oliveira e Anelita Melo Oliveira, minha mãe de Capela, meu pai de Simão Dias, que migraram para Aracaju no sentido de criarem seus 10 filhos. Eu sou um dos mais novos de uma família numerosa. Meus pais comerciantes ali na Rua Laranjeiras, esquina com Siriri, e desse empreendimento, eu costumo dizer, desse centro comercial, que à época era bodega, era uma quitanda. Saudade das bodegas do caderninho. E já anotei muitas coisas ali naqueles caderninhos dos meus pais. Então, ali, naquele bar, naquela bodega, eles puderam criar seus 10 filhos. E desses 10 filhos todos estudaram, todos trabalharam. Nada fácil, né, nesse caminho que a gente percebe que é um caminho até hoje muito difícil para muitas pessoas que migram do interior tentando algo melhor para suas vidas e para a vida dos seus filhos. Nesse caminho eu pude estudar ali naquele bar da Rua Siriri, no Colégio Murilo Braga, que era próximo. Pude frequentar o Colégio de Aplicação, uma escola pública da 5º ao 3º ano, escola na qual eu pude me construir e me apresentar enquanto ser humano para a sociedade e para mim próprio. Né? Foi uma época muito importante, aquele tempo vivido no Colégio de Aplicação com pessoas e colegas maravilhosos que até hoje nos encontramos. Após o ensino fundamental e médio, passei no curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, mas como membro de uma família pobre e numerosa, eu tinha que trabalhar. E ao mesmo tempo também fui selecionado por concurso público para fazer parte do Instituto da Previdência do IAPAS, à época ali na Avenida Carlos Firpo, 147, prédio hoje destinado à destruição e que é uma vergonha para toda a sociedade sergipana e que me causa um constrangimento interno enorme, porque ali eu vivi muitos anos bons da minha vida. Entrei no curso de Direito à noite, Direito Noturno, e trabalhava durante o dia do INSS no setor de arrecadação e fiscalização. Em 88 termino minha graduação, tive o privilégio de casar com a Cristiane Oliveira, minha esposa até hoje, com a qual temos 2 filhos maravilhosos,
o Rafael Oliveira, que está em Curitiba, também por concurso público, e o Luiz Davi, que aqui trabalha em Aracaju, numa multinacional. Em 89 nos casamos, também terminei o curso de Direito, e aí começou a minha trajetória, né, aquela trajetória no sentido de melhorar o contexto familiar. Minha esposa, à época, trabalhava na Caixa Econômica, mas optamos, né, pela saída dela, porque ela, sempre estudiosa, optou por estudar o mestrado e o doutorado lá em Recife. Construímos nessa época, também nada fácil, né, uma família que até hoje é o sustentáculo de qualquer ser humano que pretenda construir algo mais duradouro ou algo impactante e positivo para a sociedade. Terminei em 92, justamente com o nascimento do meu segundo filho, consegui ser aprovado no concurso da Justiça Federal para o cargo de oficial de justiça avaliador, no cargo no qual permaneço até o dia de hoje. E também pude, nessa época, concomitantemente, fazer meu mestrado em Direitos Humanos e, logo após, o doutorado em Saúde e Ambiente. Também, nesse período, tive a oportunidade de empreender alguns intercâmbios por conta do mestrado e do doutorado, e pudemos também construir todo esse arcabouço, toda essa base que me condicionou e me inquietou durante muito tempo pensar numa modalidade de abrangência maior ou impacto maior na sociedade sergipana. Eu costumo dizer que eu tive o privilégio também de enviar meus 2 filhos para fazer intercâmbio, né, e eles moraram um tempo fora, e todos 2 adoram Aracaju, adoram Sergipe. Então, nesse sentido, a gente precisa encampar a ideia que esse estado é bom, é um estado que tem tudo para dar certo, né, e a gente não consegue entender porque há tantos anos continuamos nesse atraso e discutindo as mesmas coisas e trazendo sempre à época das eleições os mesmos problemas anteriores. É o seguinte, Luiz, eu ia fazer a pergunta, mas eu acho que você já começou a responder. Outra coincidência muito grande que eu estava aqui agora é que você disse que era na rua de Siriri com Laranjeiras, não é isso? Eu lembro do armazém muito bem. E na rua de Siriri, com Divina Pastora, foi onde meus avós criaram seus 10 filhos também. Eita coincidência. Seu Juvenal. Mas, enfim, por que política? Não no sentido de não viver. Claro que todo mundo vive a política. Mas por que entrar na política quando muita gente pessimista diz, não quero não, porque aquilo ali não presta. Então, a pergunta é, por que Luiz Eduardo, candidato ou pré-candidato a deputado federal, estadual, na política? Então, Arnaldo, esse foi um questionamento que foi sendo construído ao longo da minha existência, né? Eu também, nesse período, passei a ensinar no curso de Direito da universidade aqui do nosso estado, e os alunos, na minha aula de Direito, eu sempre coloco o viés político de questionamento da teoria crítica do direito, que é essa teoria crítica que eu acredito. Então, a política sempre foi uma constante em sala de aula, e os alunos sempre começaram a cobrar. Professor, o senhor sempre fala de política, mas não se candidata, não tem a coragem de participar, né? Houve uma resistência familiar muito grande durante esse tempo, por conta de toda uma predisposição da minha geração. Nós fomos criados avessos à política, né? A política era para corrupto, era para aqueles que queriam crescer. Justo. Então, é um mito que a gente precisa desmistificar, né? A gente só muda alguma coisa nesse país se começarmos a colocar dentro da política pessoas comprometidas e interessadas. Então a política sempre esteve presente. Agora, a política partidária, eu só pude empreendê-la do ano passado para cá, porque eu tentei fazê-la antes, mas meu orientador disse, ou você opta pelo terminar seu doutorado ou opta pela política. Então, à época, eu optei por terminar meu doutorado para assim, reunir condições nas quais eu acredito, né, que vão me capacitar a fazer essa mudança, essa modificação na sociedade que eu acredito. Então, a partir de agora, com esse envolvimento na política partidária, que é o único modo previsto na nossa Constituição de uma participação política, né, no pleito eleitoral, eu tive essa oportunidade e convenci a minha família, principalmente a minha esposa, que hoje me apoia incondicionalmente, e meus 2 filhos, que também me apoiam nessa trajetória. Então, eu reuni forças da minha família, que é o núcleo principal,
Isso. Né? E reunir força dos meus alunos e dos meus amigos que disseram, não, agora sim é o momento de a gente acreditar nesse Estado e nesse país. Porque como rotariano, é uma discussão que sempre temos lá no Rotary, alguns anos atrás, que o país não tem jeito, que o país, muita gente migrando. Pessimismo. Um pessimismo coletivo. Isso. Né? E a gente sempre foi contra, porque eu tive a oportunidade de mandar meus 2 filhos para fora e tive a oportunidade também de viver fora. Então não é nada esse mito, esse Eldorado que as pessoas querem passar. A gente precisa, e como eu sempre falo para o meu professor orientador lá da Universidade de Sevilha, de Filosofia do Direito, é que há mundos possíveis, né? E precisamos de mundos alternativos. Esse mito da Europa, esse mito dos Estados Unidos como Eldorado, o único modo de ser feliz, é perverso para todos nós. Com certeza. É aquela história, não lhe atrapalhando, não perca a sua linha de pensamento. Eu sempre digo o seguinte, não adianta você achar que o outro é brasileiro e você não. Você é que tem que fazer, eu não. E fica nessa inércia. E a gente está vendo aí, mas a política está na mão do mesmo. Claro, você está deixando. Exatamente. Você não se candidata. Aí, rapaz, são 4 anos. Se você achar que não deve, você sai. Mas tente, pelo amor de Deus, em vez de estar criticando. Exatamente. E o grande poder está sempre na sociedade, nos cidadãos. Isso. Né? Então, se a gente não gostou de determinado político, a gente tem a capacidade de retirá-lo desse Estado. A gente precisa pensar nesse Estado, nesse modelo do Leviatã, lá do Thomas Hobbes, numa dimensão maior, crítica. Somos responsáveis. Então, se os políticos são ruins, é porque a sociedade está ruim. Nós estamos ruins. Isso. Ou por ação ou por omissão. Com certeza. Precisamos interagir, precisamos tentar modificar alguma coisa. O poder está sempre na mão da sociedade, sempre. Continuando, que é aquela pergunta que você já começou a responder. O que é que você acha hoje da máquina pública? Como é que está, na sua visão, a respeito da máquina pública? Está boa, está ruim? É aquela história, é cabide de emprego, que foi fulano que botou, é o QI alto, né? O cara tem um QI alto ali dentro. Sim. Então, eu vi muito isso na empresa que eu trabalhei, multinacional inclusive, mas a gente via muito isso. Olha, fulano, eu digo, sim, mas não teve concurso. Ah, rapaz, ele foi indicado por fulano, está ali. Às vezes nem se identificava com a área que ele estava trabalhando, o que ele estava administrando, né? Mas estava lá. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Olha, Arnaldo, é uma análise que a gente tem que fazer de forma clara, de forma tranquila, de forma participativa. Né? Se o Estado está ruim, os 3 poderes estão ruins. Eu sempre comungo da ideia do Pedro Lenza, um constitucionalista, quando ele diz que o Estado é uno. Há essa divisão entre judiciário, executivo e legislativo, é uma construção que veio lá de Montesquieu, da divisão dos poderes, né, do sistema de freios e contrapesos. Então a gente coloca sempre a crítica para o poder executivo. Mas se o executivo está ruim, os 3 poderes estão ruins. E isso com a participação dos órgãos fiscalizadores também. Então a gente precisa partir da premissa que não adianta confundir a era dos direitos do Norberto Bobbio com a era do judiciário. São coisas completamente diferentes. Então os poderes precisam trabalhar de forma harmônica e independente, para a gente partir para uma crítica inicial. Valorizar as instituições, seja elas quais forem. Não adianta a gente valorizar apenas a instituição Ministério Público, por exemplo. Todos os órgãos e todas as instituições precisam estar valorizadas, respeitadas. A gente não pode acreditar que num Estado como esse, Brasil, formado lá no modelo que nós conhecemos hoje, através da nossa Constituição lá de 88, que prega como fundamento a dignidade da pessoa humana, a gente esteja em 2022 vivendo numa era de uma grande parte da população vivendo em estado de pobreza ou de vulnerabilidade constante. Eu sempre digo, as políticas existem, o Estatuto da Criança e do Adolescente está aí, o Estatuto do Idoso está aí, nós temos um arcabouço jurídico farto e vasto, não precisamos inventar mais nenhuma lei, precisamos de órgãos... Cumprir. Só exclusivamente isso. E para cumprir, a gente precisa de um fortalecimento das instituições, né? Então, esse minha análise preliminar. Então, veja, você tocou num assunto aí que eu sempre faço essa pergunta. Nós temos um poder executivo, né, que é eleito,
pelo voto do povo. Certo. Nós temos o poder legislativo, que também é eleito pelo povo. Mas nós temos um poder judiciário que é colocado lá. Não é? É o que indica. Você fala no judiciário, a cúpula do judiciário. A cúpula. Né? Porque a grande parte do judiciário é feita através de concurso público. E aí você vê, não é questão de ideologia. Aí você vê alguém que está lá em cima, no Supremo, que não tem OAB, que não passou na OAB. Você tem um cara que nunca exerceu o cargo de juiz, que está lá, né? Foi advogado fulano, e botaram lá. Aí aquela história que eu pergunto sempre, rapaz, como é que a gente pode ter alguma coisa, como é que o povo pode, e pode, né? Como é que o povo está inerte e deixa esses caras, porque independente de qualquer coisa, a gente está vendo as aberrações. O Poder Judiciário, o Supremo, tomando decisões que não cabem a ele. Isso. E por que isso acontece, Arnaldo? A gente precisa perguntar. Então, porque a nossa Constituição, lá em 88, já previu isso. Né? Existe esse sistema de freios e contrapesos, lá do Montesquieu. O que nos falta? Isso em nível local e em nível federal. É um legislativo forte, ciente das suas responsabilidades, que não possuam comprometimentos, né, que não estejam respondendo a processos judiciários, porque essa lisura e essa liberdade de qualquer parlamentar só pode ser alcançada através de uma vida anterior que lhe dê essa sujeitabilidade. Se você tem, como diz na linguagem popular, rabo preso, você não fará nada. Então, quando a gente pensa em qualquer candidatura a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a gente tem que pensar que essas pessoas estarão representando o nosso Estado, a nossa sociedade. E precisam ter essa liberdade. Precisam ser corajosos, precisam ter a convicção de que ele está ali para cumprir um mandato que foi otorgado pela sociedade. Ele é responsável. Isso. Né? E ele precisa ter coragem para denunciar. O modelo previsto na nossa Constituição, na qual se baseia o Supremo Tribunal Federal, está ali, mas ele é passível de fiscalização também pelo Legislativo. Uhum. Então a gente precisa realmente colocar no Legislativo pessoas comprometidas e corajosas. Como eu falei a você, a gente estava conversando aqui a semana passada com mais um pré-candidato. Na realidade era uma pré-candidata. E estava se falando muito nisso, né? Leis, não se cumpre, e PBB e tal. Eu perguntei a ela, mas nós temos uma Constituição. Exatamente. Está ali escrito, acabou. A empresa que eu trabalhei, existia muito questionamento. Eu disse, meu amigo, norma foi feita para eu cumprir. Não foi feita para eu gostar, não. Uhum. Se eu quero modificar a norma, eu tenho que sentar com o pessoal, elaborar alguma coisa e mandar para ver se aceita ou não. Porque vai ter a contrapartida de lá para cá. Vai se discutir o porquê a gente está fazendo aquela modificação na norma. E aí eu disse a ela assim, você não acha, e estou fazendo essa pergunta a você não acha esse descumprimento de leis que a gente está vendo aí, né? Você não acha que é muito do confundir ou colocar na frente da Constituição as ideologias políticas? Sim e não. Né? Primeiro, sim, porque isso constitui um hábito, um mau hábito, por sinal, da nossa sociedade. Eu falo da nossa sociedade brasileira, porque é nessa sociedade que eu vivo. Isso. Né? Isso não quer dizer que nas outras sociedades não existam, né? Uhum. Mas, especificamente no nosso caso, a gente passou a pensar na construção desse Estado nessa perspectiva. Quando você me falou na pergunta anterior, o que é que eu achava da construção desse Estado, a gente precisa ver e entender que existe uma série de pessoas que são mantidas hoje nesse modelo de Estado. São completamente dependentes dessa estrutura, desse processo perverso de terceirização em tudo. O judiciário está terceirizado, em grande parte, né, com carência de servidores, e era um órgão que deveria primar pelo cumprimento da Constituição. Né? Então a gente está nesses dois modelos, e não porque a gente tem a oportunidade de mudar isso. E a gente só vai mudar
A partir do momento que a gente compreender que não é colocar na Assembleia Legislativa de Sergipe, por exemplo, aqueles que estão há vários anos e nada fizeram e nada farão. Né? A gente precisa, o poder está com a população. Então precisamos renovar, precisamos retirar daqueles que estão lá há tantos anos e que prometem todos os anos eleitorais as mesmas coisas. A gente fala, quais são a sua pauta de trabalho? Eu posso falar o que todo mundo fala. Saúde, educação, segurança pública e meio ambiente. Então o que é que vai ter diferente? Vai ser um discurso bonito, um projeto maravilhoso, mas que a sua trajetória contradiz tudo aquilo que está escrito como ali. Diz na Bíblia, né? São sepulcros caiados. Sepulcros caiados, e um perigo muito grande que se tocou na Bíblia, são essas pessoas que são travestidas de religiosas e buscam nas igrejas os seus apoios. É verdade. Né? E depois que são eleitos, viram as costas. É, com certeza. Então a igreja também precisa estar alerta, atenta para isso. Né? Eu vi muito, aliás, durante a trajetória de minha vida, eu trabalhei muito com propaganda com meu pai, carro de propaganda na época, fazendo campanha política de muita gente aí. E a gente vê muito isso. Poucos se voltava para a ajuda daqueles que necessitavam, né? E posso citar alguns nomes aqui, mas não vem o caso. Isso. Mas a maioria, como você diz, o que é que você tem de para... Qual é o seu programa meio ambiente? Sim, mas o quê? Concretamente, né? Concretamente. Então, Luiz, eu queria que você colocasse quais são as suas propostas. Por exemplo, como a gente falou aqui, né? Dos nossos prédios aí, que dá saudade. O que é que você tem de proposta para revitalização no centro de Aracaju? Veja, primeiro a gente precisa envolver a classe empresarial. Eu não consigo entender como é que a classe empresarial sergipana admitiu o centro da nossa cidade chegar ao estado que está. Porque é o centro ali, é a história da nossa cidade, é o nascedouro. A gente tem o prédio do Hotel Palace abandonado há muitos anos. Estão esperando cair. Esperando cair, já caiu a marquise, né? Quase ocasionou um acidente. Um foco de doenças ali. Eu pude entrar naquele prédio e ver como é possível o poder público, a omissão dos órgãos fiscalizadores, deixar aquele prédio no estado que está. Né? Temos o prédio... Ou recupera ou derruba. Exatamente. Ali seria uma grande oportunidade de uma biblioteca, de um espaço de teatro, de expressão cultural da sociedade sergipana. A gente não pode frequentar o centro da cidade a partir de 5 da tarde, que é um perigo. Isso. A gente não pode frequentar os finais de semana que está abandonado. Existe uma classe empresarial forte ali no centro da cidade. Como é admissível a gente entender, porque ali é a confluência de todo o estado de Sergipe. As pessoas chegam dos interiores ali, né? Ali teria a oportunidade de termos um cinema, de termos um espaço de acolhimento. Não perca a linha de pensamento, não. Eu vim agora de Florianópolis e conheci 2 espaços dentro da cidade, no centro, assim, desse jeito. Arborizado, tá? As lojas, parte de biblioteca para leitura, um cinema cheio. Aí você, como você está dizendo, você vai para outra cidade, outro estado, você vai no centro, dá vontade de você voltar. E o que mais me deixa indignado é que esses mesmos que estão aí, os mesmos gestores, os mesmos políticos, quando viajam e vão para esses países, para essas cidades maravilhosas, eles optam para ir para o centro das cidades. Eu tive a oportunidade de ir lá na Bélgica, chegar no centro lá de Bruxelas e ficar olhando para o teto, sentado no meio da calçada, em becos. Aqui a gente tem um beco dos cocos abandonado, perigoso. A gente tem vergonha do nosso centro da cidade. Quer dizer, gasta uma nota para recuperar aquele mercado. Sim. E a periferia não deixa você chegar lá à noite. Exato. Não porque pode. Ali na periferia ali do mercado é perigoso. Perigoso. E tem um shopping logo ao lado, né? Os mercados são fantásticos. Né? Os nossos mercados são referentes. Eu tenho a oportunidade de receber muitos, né, professores e muitos amigos de fora do país. E eles chegam naquele mercado e ficam deslumbrados com aquilo ali. E a gente não chega lá por N razões, por uma questão de educação, por não acreditar naquele espaço, por achar que ali é sinônimo de não ter formação cultural.
É incrível como a gente... Você vê, eu não sei se você sabe, a respeito daquela parte do mercado de Recife. Quando recuperaram, o governador disse, hoje de noite eu estou lá, eu quero todo mundo lá, viu? E lotou. Lotou. E até hoje é uma referência. Outra coisa, eu quero policial lá, ali, não ali, mas quero na periferia. Táxi só sai de lá depois que registrar com a pessoa lá o número e para onde você vai e quem é você. E depois ele liga para você se você chegou no local que pegou o táxi e que pediu para o táxi lhe levar. Quer dizer, são coisas simples. Mas que dá segurança, Pois é. né? Dá a possibilidade de você visitar. Você deve conhecer aquela rua coberta de gramado, Sim. né? Quer dizer, tem uma coisa ali para você estar ali, aí não. E a gente acha lindo, Pois e é. é linda mesmo. E paga caro. E paga caro. Exatamente. Aqui nós tivemos alguns projetos, como a Rua 24 Horas, que, né? Acabou. É um perigo, ninguém frequenta mais ali a partir de 5 horas da tarde. Então, a própria feirinha de Natal, que podia ser conservada como uma referência, A né? catedral está há quantos anos sem Tá lá. pronta, Isso, né? Que é uma referência, um símbolo da nossa cidade. com certeza. Né? Então a gente vê os prédios, o prédio dali do Ministério da Fazenda, da Praça Fausto Cardoso, abandonado há anos. Aquele prédio é lindo, maravilhoso. Você conhece, já foi ver antigamente chamava o Coral Bamerindos lá em Curitiba. Em Curitiba, meu filho mora lá. Aquilo ali da praça aqui era para ter feito aqui. Pô. Tem aquilo ali, tem aquele prédio vizinho ao palácio. Claro. É. Não, e o centro ferroviário ali da Praça dos Expedicionários. Rapaz, pelo amor Aquilo ali de Deus. é uma assinte, é uma vergonha Quer para dizer, qualquer gestor. Você tem um negócio ali para você fazer um mini shoppingzinho, artesanato, e botar uma Maria Fumaça para fazer dali. A São Pra Cristóvão. São Meu Cristóvão Deus do céu. e dali para Laranjeira. Já tivemos, mas foi desativado. Agora estão asfaltando os trilhos. Pois Estão é, cobrindo não os entendi. trilhos. Os trilhos são símbolo de vergonha nessa Não administração. entendi. Né? Então são coisas básicas que a gente não consegue entender porque o centro até hoje está entregue. Se você olhar as gambiarras de energia elétrica, você não vê a estrutura da cidade, Destruindo as fachadas a arquitetura tradicionais. tradicional. Né? Então, Faça isso em outro estado. Ave Maria. Né? Ô Luiz, mas você colocou aqui para mim a aplicação da Lei 13.465 de 2017. Eu, sinceramente, não conheço a fundo. O que é que essa lei pede no tocante aos imóveis abandonados? Então, é você responsabilizar o dono desses imóveis pelo estado de abandono, porque ele é uma questão de saúde pública. Com certeza. Né? Por que os casos de dengue, zika, chikungunya Prolifera. extrapolaram o limite do normal? Porque esses prédios estão abandonados e nada acontece. Na Cadê verdade, o poder público? O pessoal gosta muito de atacar o efeito, mas não ataca a A causa. causa, exatamente, a gente tem que ir direto na causa. O próprio Estado é o principal violador, quando permite o Hotel Palace, o prédio do INSS, o prédio do Ministério da Fazenda. Pois é, né? Então, a gente Agora eu não precisa- entendi por que aquele prédio da Praça General Valadão, ali atrás, reformaram e abandonaram. Depois botaram a Funcaju ali dentro. Não sei se ainda está funcionando. É outra questão que a gente precisa atacar de frente. O que é que o Estado tem optado? O Estado e as prefeituras. Eles abandonam seus prédios e vão alugar outros imóveis com preços exorbitantes, né, em outros locais. Então o caso Com- bem visto da Secretaria da Saúde. Né? Exatamente. Como a gente pode conceber isso? Existe né? algum interesse obscuro nesse Com certeza sentido. tem. E que a sociedade precisa saber. Com certeza. E a sociedade só saberá. A sociedade precisa, antes de saber, cobrar. Exatamente. Tem que cobrar, gente. Exatamente. E É cobrar nosso dos seus dinheiro. representantes. É nosso dinheiro, é justamente Né? nosso dinheiro que está ali. Sabe, vem cá, você da Câmara de Municipal, como é que vocês aprovam um negócio desse? Hoje existem vários órgãos, tanto da prefeitura como do Estado, em imóveis alugados de particulares e os prédios públicos abandonados. Aquela A prefeitura de Aracaju, onde funcionou ali, perto da catedral, Sim, tá jogado. abandonada. Um prédio histórico. Histórico, um prédio lindo. Aproveitando ali pertinho, a Galeria Álvares da Está fechado até hoje. Você procura um espaço aqui para fazer Uma exposição, um espaço cultural qual? Não tem. Vai ser de particular. É. Então a gente precisa repensar.
né? Esse estado, esse modelo de estado. Eu já tive a oportunidade de trazer 2 pintores para aqui, mas não tem condição. Como fazer a exposição? Onde colocar, né? Tem que alugar um espaço no shopping para fazer ali naquelas áreas, para expor. Uma coisa ridícula, inclusive. Exatamente. Não que ridícula não no sentido do mas você está num estado, né, que se fala tanto de capital do turismo e não sei o quê. Que turismo é? Aí você tocou em outra questão. Temos. Agora não temos uma infraestrutura para receber. Arnaldo, estou impressionado como nós temos a possibilidade de expandirmos o turismo religioso. Nós temos igrejas belíssimas no nosso estado. Não é só São Cristóvão, não é só Laranjeiras, não. Santa Amaro das Brotas tem uma igreja lindíssima. Socorro, Divina Pastora, tem uma igreja que é impressionante na riqueza de detalhes. É verdade. Fora as outras que estão abandonadas, caindo. Né? E o patrimônio histórico e cultural do nosso estado indo embora. Eu rodei muito aqui pelo estado, porque eu participo, né, do movimento de Conselho de Cristandade. Não sei se você já ouviu falar. É um movimento internacional, né, ligado à Igreja Católica. E esse movimento surgiu na caminhada de Compostela. Lá na Espanha. Aí eu estava pensando, poxa, cara, eu vou fazer esse roteiro aqui com carro. Aí saí por aqui por dentro até chegar em Divina Pastora. Meu Deus, Quer dizer, poxa, tão simples de fazer. Simples demais. Ali passa por Riachuelo, que tem outra igreja bonita. Né, tem um mirante belíssimo, então, Divina Pastora tem um mirante bonito. Você sai aqui por dentro, pelo Bugio, passa para o Socorro, vai pelo trilho de trem, fazendo a caminhada. Laranjeiras, tem alguma coisa no caminho até chegar em Riachuelo. Sim. De Riachuelo você sobe, vai para Divina Pastora. Santa Amaro, Santa Rosa de Lima e Divina Pastora. São Cristóvão, Itacacete, Itapuranga. Sim, Itapuranga tem uma igreja belíssima, belíssima, no meio do canavial. Justamente. Com uma arquitetura extraordinária que a gente precisa apresentar à sociedade. Aí eu fico dizendo assim, o que é que está faltando? Eu comecei a analisar. Voltando à política. O que é que acontece? Fulano se elegeu, mas o meu candidato está como suplente, você faz o seguinte, você vem ser secretário de turismo e ele vai... E o cara não entende nada de turismo. Não sabe de turismo. Pensa que turismo é praia, atalaia. Justamente. Não é. Nós estamos entre 2 grandes polos, né, turísticos, que é Salvador e Recife. E a gente precisa investir naquilo que as pessoas buscam no diferente. É você chegar a Aracaju, você ir a uma praia, mas à tarde você ir tomar um café em São Cristóvão, você ir tomar fazer um lanche em Laranjeiras, visitar a Divina Pastora, conhecer a renda irlandesa, ir para Simão Dias comer uma maniçoba ali em Lagarto. Né? Então é isso que eu falo. Eu disse assim, gente, olha, eu sou meio rodado aqui em Sergipe, eu conheço meu estado. Sim. Quantos pontos turísticos abandonados e as prefeituras preferem ficar pedindo esmola ao Estado do que investir nisso? Renda, emprego, não é? E divulgar sua cidade. Aí você, uns 2 anos, 3 anos atrás, eu estava no Rio de Janeiro, comprando passagem para vir para Aracaju. E vi um casal junto. Não, aqui a gente já conhece, aqui a gente já conhece. Aí vinha Salvador, aí pula Alagoas, Recife, não sei o quê, e o pessoal. Eu virei para eles assim, eu posso sugerir uma coisa para vocês? Eles podem. Eu digo, vamos conhecer Aracaju. Isso é Aracaju. Aracaju. Entre Bahia e Alagoas. Quer dizer, nem isso o pessoal conhece lá fora. Pois é. Vieram para aqui, eu digo, vou fazer o seguinte, quando vocês se hospedarem, vocês ligam para mim, está aqui meu telefone, que eu vou levar você para conhecer Aracaju. Os caras saíram maravilhados daqui. Arnaldo, é impressionante, assim, quando a gente passa a conhecer os pontos do nosso estado, a gente vê como poderíamos estar já em outro patamar. Né? A gente conhece aqui, por exemplo, quem vai em Estância, conhece aquela, não só a parte das praias, seguindo em direção a Arauá ou a Santa Luzia, Indiaroba. Né? Itabaianinha agora, que é polo de confecções. Confecções, né? Você parte de Tobias Barreto, Poço Verde, chega Simão Dias, vai subindo até chegar em Canidé. A gente não pode focar em um lado só. Então, mas a sua proposta, se caso for eleito a respeito disso? Primeiro, é exigir que as instituições trabalhem, é o poder do parlamentar. Né? Não é só fabricar lei, é fiscalizar, é chamar os representantes do Estado
a se apresentar na Assembleia para prestar conta do que está fazendo. Não adianta aqui a gente dizer, não, eu vou criar uma lei, como aconteceu com o feminicídio. Vamos punir mais, e as mulheres continuam morrendo. Com certeza. Porque falta educação, falta em escolas que apresentem um plano de ação, escola em tempo integral, que eu coloquei na minha proposta, mas não no mesmo modelo que nós temos até hoje, que é ensinar aqueles conteúdos que estão desconectados da realidade das pessoas. Isso. Né? E, às vezes, como é família de baixa renda, né, no ensino público, vai para ali com horário integral, o cara dá comida. Comida. E aí você tem que oferecer arte, você tem que oferecer expressões artísticas. Porque as pessoas não vão viver desse ensino que a gente está acostumado hoje em dia, não. O mundo mudou. A gente precisa entender que novas formas de profissão, nova forma de realização pessoal também exigirão outros contextos, outros conteúdos. E a arte é libertadora. Com certeza. Né? A arte pode nos proporcionar isso. Em seus vários vieses. A gente pode aqui contemplar expressão artística, música, pintura, dança. E aí, nesse ponto, o sergipano é imbatível. Com certeza. Né? De representação. Tanto é que nós somos sucesso em todos os cantos. Uhum. Né? Onde você vai, eu fico admirado, já acompanhei inclusive, uma vez Antônio Carlos do Aracaju, numa feira, num evento em São Paulo, que logo depois dele ia cantar Zé Ramalho, se não me falha a memória. E quando Antônio Carlos terminou o horário dele, o povo se levantou, mais um. Veja, Aí é você emocionante. disse, poxa, cara, você vê seu estado representado por um artista que ele realmente ama isso aqui, né? Uhum. A linha dele é forró, sertanejo, né? Mas você vê um cara desse que nunca apareceu numa grande emissora. Que praticamente não é ouvido durante todo o ano nas rádios locais. Aí, poxa, cara, como é que pode? Temos Amorosa, que é fantástica. Eu tive o prazer dessa semana de conversar com o Zeque Oliver, que é um sergipano, que não canta forró, que não canta, mas tem uma expressão musical fantástica. O cara é um show, ele promoveu um show aqui no teatro, no teatro Tobias Barreto, Ateneu, não sei, mas que foi sucesso de público durante 2 dias consecutivos. Que é outra coisa que não se divulga, né? Não se divulga. O que se tem na arte, sei lá, no teatro aqui, por exemplo. Você para achar uma programação do teatro, ou você vai lá, ou você tem que passar um tempo na internet para saber. Vamos pegar um exemplo bastante claro, nesse período junino, né? Quanto se é investido em artistas de fora, em detrimento dos artistas locais. Era essa pergunta que eu ia fazer a você. Meu Deus, e o Estado não é responsabilizado nisso. Eu estava conversando aqui, eu digo, rapaz, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer um estudo e viabilizar para a gente pegar os artistas da gente e jogar para o Estado. E não o contrário, a gente pega de fora e traz para aqui para dentro. Paga-se um absurdo. 5, 10 vezes mais. Bem verdade que eu sempre digo, olha, o trabalho é do cara, ele que está dando o valor dele. Mas a questão do pagamento, você pega um dinheiro para o cara, o que o cara diz, que eu já vi isso, estou dizendo, porque eu já vi. Só vou se vocês pagarem 50% na assinatura do contrato e 50% antes de eu subir para o palco. E é assim. Aí o daqui, já bota num palco diferenciado, né? Para receber depois não sei quantos tempo. Quantos dias não, quantos anos depois. A depender do conhecimento, né? É. Que isso tudo tem que ser transparente, tem que ser claro. Como é que esses artistas vão viver? Isso a gente está falando só da parte musical. Não, né? Nós temos artistas, por exemplo, como o Tintiliano, que é um artista, um pintor sergipano fantástico, que é conhecido muito lá fora e muitas vezes desconhecido do público sergipano. Isso. Eu conversei que estou lembrado dele. É Tonho. Tonho Baixinho? Não, foi com Tonho Baixinho. Sim, sim. Tonho Baixinho e outro. Tonho, meu Deus, o nome dele meu Deus. É o nomezinho de um povoado lá perto de Telha, por ali. Pois Arnaldo, eu estou sendo conhecido mais na Inglaterra do que aqui. Veja. Né? Os caras estão investindo em mim na Inglaterra. E aqui você não tem oportunidade. Exato. Nós temos aqui o Daniel do café, que está produzindo café aqui em Itapuranga, e uma referência lá fora e aqui dentro a gente não conhece. Justamente. Né? Então são esses valores que a gente precisa resgatar. Não precisamos inventar a roda, ela já está aí. A gente precisa fazer com que essa roda gire. É verdade. Então o político não pode enxergar nessa época
querer apresentar para a sociedade algo maravilhoso, né? Algo que vai mudar a Sergipe. E não cumpre. E não cumpre, e não modifica nada. A população em vulnerabilidade constante. Eu trabalhei no doutorado em saúde e ambiente com população quilombola. A gente vê quanto essas populações sofrem. Né? Por quê? Porque existe uma política que seria para retirar do contexto de vulnerabilidade, mas o que tem feito é manter o ciclo de vulnerabilidade, a dependência do poder público. É aquela história do vou deixar assim porque vai depender de mim para eleição. Claro, porque vai sempre estar consultando. Aí você vê ali no Jalapão o que se investiu ali, próprias pessoas de lá, tem já advogados, a menina lá, e o apoio que o governo está dando, o governo do estado lá está dando, para desenvolver aquele trabalho artesanal que é exportado e é vendido para o Brasil inteiro. Arnaldo, eu gosto muito de fotografia. Sou amador, né? Mas quando posto, aí os meus amigos perguntam, você está onde? Que país é esse? Eu digo, é Sergipe. Vou ali na Serra da Miaba, vou no Capiço, né? Vou na Serra Itabaiana. E as pessoas pensam, onde é que você está? Eu digo, rapaz, é Sergipe. É verdade. Que igreja é essa? Que coisa maravilhosa. É a igreja de Divina Pastora. É a igreja de Santa Maria das Brotas. Aqui só tem um lugar ruim de fotografar. Só tem um. Que é o fundo do mar daqui. Você tem que ir lá para fora, que eu faço fotografia submarina. Que bom saber. É lá fora, depois das plataformas, que aí dá visibilidade. Mas o resto aqui em Aracaju, você tem pôr do sol magníficos aqui. Tem a ilha de Mendiçá. Sim, agora está começando, né, a despontar. Recuperaram lá, fizeram um Sobrado do Conde, fez um negócio fantástico. Justamente. Então, Itapuranga. Mas eu penso, não tem, meu amigo. O problema é ter alguém que gerencie isso, que o último cara que soube gerenciar isso chamou-se Zé Carlos Teixeira. De lá para cá acabou. Precisamos mudar. Essa é a oportunidade. De lá pra porque cá, esses que estão aí não fizeram, não fazem e nem farão coisa alguma. E se nós não fizermos o que entrarmos agora, na outra tira também, tira do poder. Com certeza. Mas nós já estamos a 8 horas e 48 minutos e eu não queria que a gente terminasse. Não tá, é que ainda a gente tem uns 10 a 13 minutos. Eu queria saber de você o que é que você pensa hoje, não do Brasil, porque a gente não vai resolver o problema do Brasil. Você é pré-candidato a deputado estadual. O que é que você pensa hoje da nossa segurança pública? Arnaldo, eu trabalhei durante o meu mestrado com o sistema penitenciário sergipano, né? E a gente começa a fazer as conexões e fazer as análises, né? Um assunto debatido, de conhecimento do Judiciário, do Ministério Público, que são obrigados à fiscalização do sistema penitenciário. A gente viveu muitos anos sem um sistema semiaberto, né? A gente vive hoje em condições de sucateamento do sistema de segurança pública. Precisamos investir numa segurança pública que haja de modo preventivo, né, e não paliativo, como tem sido. A gente percebe que as organizações criminosas, ela hoje passa necessariamente pela influência do tráfico de drogas, que é uma questão que tem que ser debatida de cara aberta e com coragem, porque eu trabalhei com populações que vivem no mais isolada possível em termos de cultura, entre aspas, e as drogas chegam lá, a preocupação das famílias. Né? Como essas drogas, como o Sergipe, que vive tão distante das zonas fronteiriças, né? Como a gente consegue. Aqui é armas rota. E drogas. Aqui é rota. Rota. E vem pelo mar. E a cúpula de segurança pública sabe. Sabe. O Ministério Público sabe. O Judiciário sabe. Resta coragem. Dizer, só pega quando dá problema no barco ou quando afunda alguma coisa. Que chega aqui, que a maré traz para cá. Então não pode. Então é isso, tem que ver uma segurança pública especializada, que tenha essa previsão de dados compartilhados. Até hoje, a gente percebe que os dados eles são reservados, são dados que são disponibilizados quando convém à administração pública. Não pode. Quem quiser fazer qualquer pesquisa hoje no sistema penitenciário sergipano, enfrenta essa dificuldade, como eu enfrentei em 2014. Né? Por que a gente vai analisar esse sistema prisional que a gente combate tanto, né? Que diz que lá está lá porque quem tem que pagar, quando na realidade em torno de 40% dos presos são presos provisórios, proibidos por nossa Constituição de ficarem lá mais do que
30 dias, por exemplo. Tem gente que está anos no sistema penitenciário. Então, que nem sequer foram julgados. Isso não pode acontecer. Né? Aqueles que têm acesso a advogados com reputação ou com qualificação de contatos, né? Eles conseguem libertar seus presos, e grande parte desses presos são presos de tráfico de drogas. É verdade. Né? Com uma forte influência na comunidade feminina. Eu estava conversando aqui, há uns dias atrás, estava fazendo a entrevista a respeito disso. E eu disse assim, o pessoal, né? Aí eu queria ver a sua opinião também. Veja bem, nós temos o poder paralelo, né? Que é o tráfico. Esse país. Muito bem equipado e muito bem financeiramente. A omissão do Estado com essa população de baixa renda, a omissão em termos de segurança, em termos de educação, certo? Porque um cara desse numa favela, vamos falar em favela de Rio de Janeiro, chega para uns favelados ali, a turma diz o seguinte, olha, seu filho está doente, tá aqui, vá para o médico. Ah, tem um remédio, está aqui, compre. Quando na realidade, isso, do meu ponto de vista, deveria ser obrigação do Estado. Exato. Está na nossa Constituição. O Estado se omite, os caras tomam conta, pô. Exatamente. Não precisamos ir ao Rio de Janeiro, não, Arnaldo. Aqui mesmo tem lugares que a gente não consegue entrar sem a permissão do dono do tráfico. Né? Ali, muito próximo, eu moro na Atalaia, logo atrás da gente, isso, tem locais que a gente não pode entrar. Ali como a gente chamava, né? O alto do morro, ali atrás do aeroporto, por ali. Eu uma vez estava lá, né, com uma menina, como é o nome dela, meu Deus, Maria Lúcia, que toma conta daquele, vamos dizer assim, não é bem um orfanato, é um apoio para as crianças, para o pessoal que está doente ali. Então ela reivindicou de morar com a família para morar lá. Então nós fomos para lá e a polícia chegou lá armada com metralhadora na cabeça da gente. Veja. Eu não sei o que o cara, isso, aquilo, outro, isso aqui, não tem ninguém, só tem criança. Não, mas nós recebemos, peraí, cara. Preparo, né? Onde você a qualificação. Tem que estar, você não está. Aí veio aquele episódio que aconteceu agora aí, né, que foi público, nós fomos notícia internacional dos dois PF, mal preparados, porque a gente sabe que se você for parado, seu carro tiver sem documento, é o carro que é preso. Você não. Agora, Arnaldo, é importante ressaltar que esses maus profissionais, eles existem em todas as áreas. Sim, né? sim, existem sim. Não profissionais vamos crucificar a entidade como... Não. Até porque a entidade, eu conheço gente lá dentro, Arnaldo, a gente está envergonhado, cara. Não existe o quadro hoje da secretaria. Faz isso. O quadro da secretaria hoje tem profissionais competentes demais, né, que já merecem um tipo de incentivo diferenciado na própria Secretaria de Segurança Pública. É verdade. Né? Então a gente precisa reconhecer essas pessoas, né, prepará-las e colocá-las em locais estratégicos. É uma polícia de estratégia. Então a sua proposta é essa? Também. Ser eleito. Também. Ok. E sobre educação a gente já falou, mas o que a gente está vendo muito hoje no Estado é aquela história do o aposentado ser sacrificado, quem está na ativa ser sacrificado também, bom, como a gente viu aí, esse desconto abusivo que estava tendo feito de 14%. Aí quando é agora das eleições, né, porque o cara de Alagoas tirou, não, nós vamos tirar aqui, não sei o que e tal, aí apareceu dinheiro para pagar o funcionalismo em dia, apareceu, e as obras de última hora que estão sendo inauguradas. Terrível, terrível isso aí. E essas obras é uma proibição da própria lei eleitoral, que o próprio Estado ele faz uma propaganda antecipada eleitoral. Né? Eles colocam os anúncios nesses locais estratégicos, fecham o trânsito, para dizer, nós estamos trabalhando. Isso aí tem que ser punido pela legislação eleitoral. Né? Tanto a prefeitura como o governo do Estado fazem isso. Né? E a gente é pego dessa forma. E vai para a televisão ainda. E vai para a televisão. E isso a lei eleitoral proíbe, mas eles fazem de forma tentando camuflar a propaganda eleitoral antecipada.
é algo que a gente precisa encarar de frente, sem medo. Nesse ponto, qualquer parlamentar que seja eleito agora em 2022 terá uma responsabilidade imensa, né, porque nós estamos num período, numa época da história, né, de um contexto muito perigoso, tanto internamente como externamente. Né, e a gente vive hoje contextos assim, que a gente vê que o mundo está assistindo à invasão da Rússia na Ucrânia, com preços impactando em todos os lados, mas onde a vida humana é deixada de segundo plano. O que nos preocupa são os reflexos econômicos. Lá a gente não quer saber se atualmente, por exemplo, em Mianmar as pessoas estão morrendo, se no Iêmen as pessoas estão morrendo, vítimas dessa guerra, na Somália, na Etiópia, né? Há mais de 10 anos na Síria, praticamente não ouvimos falar mais. Nada. Não, e ninguém falava. Isso. Mas agora, quando o impacto é econômico, a gente passa a observar. A gente precisa rediscutir tudo isso. Então, o parlamentar, seja ele quem for, que foi eleito agora, ele precisa estar preparado, ele precisa entender. Com certeza. Né? Eu faço isso muito nas minhas aulas de direito internacional, público, e trazendo sempre essas reflexões. Sergipe não é uma ilha, o Brasil não é a ilha, estamos interconectados. E rápido, né? Muito rápido. Hoje está rápido. Você muito rápido. bateu no celular, você sabe o que está acontecendo no mundo. Eu faço parte de um estudo latino-americano. Esse final de semana estava num período que eu estava participando de uma mesa, onde nós discutimos isso, né, o contexto latino-americano. A própria construção do contexto que seja latino-americano, a própria responsabilidade que nós temos, né, na valorização para desconstruir essa colonialidade que existe até hoje. Tudo bom é o que vem de fora. Né, aquele eu vou para a Europa, aí eu vou para os Estados Unidos, aí eu me lembro muito. O Brasil, e o Brasil lindíssimo. Eu me lembro muito do Ariano Suassuna, né, quando ele foi perguntar se ele não conhecia a Disney. Isso, né, e era como se fosse algo. Como assim? O senhor não conhece a Disney? Né, e assim, você não conhece a Europa, a gente não conhece o Brasil, a gente não conhece Sergipe. É verdade, verdade. Precisamos repensar muitas coisas. Muito bem. Você está sendo pré-candidato pelo qual partido, Luiz? Nós estamos agora, eu sou do Cidadania em federação com o PSDB. Certo. Né? E então, aí existe uma... você vai estar oficializando, vai saber se oficializou a sua candidatura quando? Dia 30 agora de julho teremos a convenção, onde todos os nomes serão oficializados. Isso é uma preocupação que a gente vem discutindo internamente no partido, tanto com o nosso presidente, o Jorge Passos, como o presidente do PSDB, o senador Alessandro Vieira. E essa construção é dia a dia, né, para ver esses nomes que realmente seguirão nesse debate aí, seguirão para a campanha propriamente dita a partir de agosto. Pergunta última. Você, oficializado como candidato nessa coligação, ou o seu partido mesmo, você, por exemplo, decisões que você venha tomar, que você acha que está claro para você, que aquilo vai melhorar, e o partido for contra, você vai ser o candidato Luiz Eduardo Oliveira, deputado, ou vai, não sei se o termo é esse, baixar a cabeça para o... Ô Arnaldo, eu estou numa fase da minha vida, né, que eu digo sempre isso, né? Sempre vem essa pergunta, que eu sou, onde eu for, eu sou o Luiz Eduardo. Né? Então tem aquilo, eu respeito demais as decisões do partido. A gente discute internamente, sempre há reuniões, isso é um diferencial do nosso partido. Mas que eles sempre nos deixam à vontade em determinadas questões ditas, né, entre aspas, polêmicas. Porque acredito eu que essa é uma responsabilidade do parlamentar ouvir, né, o seu partido, mas, acima de tudo, brigar por suas convicções. Colocar suas convicções. E respeitar o eleitorado, as pessoas que o elegeram. Né, esse é o princípio fundamental. Tranquilo. É como eu digo, o cara às vezes pergunta, Arnaldo, você é que partido? Eu digo, eu não tenho partido. Eu quero saber do candidato o que é que ele tem de propor. Então, me lembra muito Cazuza, quando perguntar qual é o seu partido, ele fala, meu partido é um coração partido. Né? Então a gente tem que fazer isso. Então a gente, eu, por exemplo, tenho esse ponto de vista. Ah, porque não sei. Não. O que foi que deputado, candidato tal, quando foi eleito, ele fez? É bom para o meu estado? Isso. É esse o candidato. Exatamente. Ah, mas fulano, não, eu quero saber de suas propostas. Quais são essas?
É como você diz, se não cumpriu, meu amigo, você não tem mais meu voto na próxima. Fora. E o papel de um deputado, seja ele quem for, um deputado estadual, é, acima de tudo, um poder de fiscalização. Com certeza. Então ele não está ali só simplesmente para fazer, conceder título de cidadão sergipano, ou para apresentar projetos que jamais serão cumpridos. Isso, né? isso. Que a gente precisa ver também, que acontece muito no Brasil, são os projetos que são apresentados, mas não tem previsão orçamentária alguma. Isso Como acontece com as outras políticas. Como é que a gente vai dar efetividade às políticas se não tem previsão orçamentária? Isso. Então, todas essas conexões, um deputado, um representante do nosso estado precisa estar preparado para isso. Muito bem. Gente, são 9 horas na capital sergipana. O nosso programa Agenda 105.9 hoje com a presença de Luiz Eduardo Oliveira, pré-candidato a deputado estadual. Foi muito bom ter ouvido você e dizer a você que nossa emissora está à disposição. Assim que se for aprovado no dia 30, você quiser voltar para a gente continuar com o bate-papo, a emissora está à disposição. É só a gente conversar para agendar. E suas palavras e considerações finais. Arnaldo, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade, estar falando não só para o pessoal aqui de Sergipe, mas do Brasil e do mundo inteiro. É uma satisfação imensa. Agradecer principalmente a minha família, a minha esposa Cristiane, a meus filhos Rafael e Davi, a equipe que está trabalhando comigo, a Tânia, a Aninha, o Arthur, que nos dão esse suporte. E como eu digo sempre, lá nas nossas reuniões, o projeto, a construção de qualquer candidatura, ela precisa ser coletiva. E a gente só atende o sentido de coletividade quando a gente passa a trabalhar desde o início de forma coletiva. Então eu não poderia deixar de agradecer a essa equipe, que é o sustentáculo de tudo isso que está acontecendo hoje, não só na minha vida, mas na vida de todos nós que estamos trabalhando. Agradecer a população sergipana, agradecer os ouvintes da Rádio Jubileu, dizer que sim, será uma honra para mim, caso aprovado na convenção do dia 30, retornar para aí sim com um novo ânimo, uma nova garra, tentar combater esse atraso, essa falta de perspectiva e de visão que tem acometido o nosso Estado durante vários anos e durante várias administrações. Acredito sempre, o poder está sempre na mão do povo e é através do povo que a gente consegue a representação no parlamento. Muito obrigado a todos. Ok, Rádio Jubileu FM, a emissora do coração, 105,9. Estamos aqui terminando nossa programação de hoje. Amanhã, talvez, o programa que é dedicado à terceira idade não vá para o ar, mas vá com a edição especial de São Pedro, as festividades juninas que estão chegando ao final. Então, até amanhã, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer. Amém.